Pessoal, a gente vai falar sobre os estados físicos da matéria, né? Que é o sólido, o gasoso e o líquido. O estado sólido. No estado sólido, os átomos e moléculas possuem uma estrutura de distribuição regular. E esses átomos e moléculas têm baixa mobilidade. Então, a movimentação deles é muito pequena. A força de coesão, que é a força de atração entre esses átomos e moléculas, possui grande intensidade. E o sólido, ele possui forma e volume bem definidos. O líquido, a força de coesão entre os átomos e moléculas tem menor intensidade que nos sólidos, que acarreta em maior liberdade de movimentação para essas moléculas, né? E o volume de um líquido, ele é definido pelo recipiente que o contém. Por exemplo, esse copo aqui, a gente consegue definir o volume do líquido a partir da análise do recipiente. O estado gasoso. A força de coesão possui pequena intensidade, que acarreta em maior grau de liberdade para as moléculas, né? E o gás, ele ocupa todo o volume do ambiente onde ele está encerrado, onde ele está aprisionado ali, né? Vamos lá. As mudanças de estado físico da matéria. Vamos começar aqui no sólido. Então, o sólido, a gente tem a estrutura bem definida aqui, né? O estado líquido, as moléculas já começam a se desagrupar. E no estado gasoso, as moléculas já estão bem mais espaçadas, né? Então, quando a gente aquece um sólido, até que ele se transforme em líquido, esse processo é chamado de fusão. Se eu continuar aquecendo o líquido até ele se transformar em gás, esse processo de mudança do líquido para o gás é chamado de vaporização. Ao contrário também, se eu passar de gás para líquido, está acontecendo uma condensação ou liquefação. É um processo de esfriamento, né? Outro processo de esfriamento é quando a gente passa do estado líquido para o estado sólido, que é chamado de solidificação. Existe o processo também que passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso ou do estado gasoso para o estado sólido, e esse processo é chamado de sublimação. A vaporização. Ela pode ocorrer de três maneiras: evaporação, ebulição ou calefação. Então, olha só, a passagem lenta do estado líquido para o gasoso é chamada de evaporação. Apenas as moléculas mais energéticas possuem energia suficiente para alterar esse estado. Por exemplo, quando a gente estende roupa no varal, né? É um processo de evaporação que ocorre. O processo de ebulição é quando o líquido se transforma em gás, atingindo a sua temperatura de ebulição. A maioria das moléculas nesse estado vão possuir energia para mudança de estado físico. Então, um exemplo é quando a gente ferve água, né? Quando a gente ferve a água, a gente aumenta a temperatura dela até a temperatura de ebulição. E aí essa água ela vai continuar nessa temperatura de ebulição até que todo o líquido, a água, no caso se for o líquido for a água, se evapore totalmente. Então, quando a gente coloca água para ferver ali, para passar um café ou algo semelhante, um chá, e começa a borbulhar ali, a haver o deslocamento de gases ali, é quando atinge essa temperatura de ebulição. E se a gente colocar um termômetro ali, esse termômetro vai continuar com a mesma temperatura até que toda a água se evapore, né?
Por exemplo, a temperatura de ebulição da água ao nível do mar é de 100 graus Celsius. Processo de calefação. A calefação é a vaporização com uma passagem rápida do estado líquido para o gasoso. Um exemplo é quando gotículas de água caem sobre um ferro de passar roupa aquecido. Rapidamente elas vaporizam ali. Esse processo é chamado de calefação. Uma observação importante é que quando o termo vaporização for mencionado e o processo não for explicitado, entende-se como processo de ebulição. Calor latente, simbolizado pela letra L maiúscula. Durante uma mudança de estado físico da matéria, o calor trocado por uma substância por unidade de massa é denominado calor latente. Então, quando eu tenho a quantidade de calor e divido essa quantidade de calor pela massa, eu vou ter o calor latente. Então, L igual a Q sobre M. O calor Q, esse Q que está aqui nessa fração, para que ocorra a transformação na temperatura de mudança de estado, ele pode ser entendido como QL, né? Para a gente diferenciar esse calor aqui do processo de mudança de temperatura, quando a gente tem o calor sensível. Aí eu gosto de usar o Q de L, que é igual a M vezes L, que identifica aí, né, o calor para que ocorra a transformação no ponto específico ali de temperatura de mudança de estado. Olha só, atenção. As mudanças de estado físico da matéria dependem da pressão externa a qual ela está submetida. Por exemplo, na fusão, quanto maior a pressão externa, maior a temperatura de fusão. Vamos imaginar uma panela de pressão. A panela de pressão ela vai possuir pressão interna maior que a externa, o que reduz o tempo de cozimento dos alimentos. Mas não só isso, relacionado, por exemplo, igual eu falei, que a água tem temperatura de ebulição a 100 graus Celsius ao nível do mar. Por exemplo, quando sobe a serra e você tem uma altitude diferente, você vai ter uma menor coluna de ar sobre as substâncias, né? Então você vai ter uma menor pressão externa sobre essas substâncias. O que acontece? A água, quando você está a uma altitude maior do que a altura do nível do mar, a temperatura de ebulição vai diminuir. Joia? Vamos lá, tabela de calores latentes. Uma tabelinha, né? Essa tabela é do grupo Graph, tabela de 1990, e ela relaciona aí temperaturas e calores de fusão e vaporização de algumas substâncias. Então, olha só, a água. Na temperatura de fusão, 0 graus Celsius. O calor latente de fusão é 79,71 cal por grama. Que na maioria dos exercícios vocês vão ver que eles aproximam esse valor para 80 cal por grama. A temperatura de ebulição da água ao nível do mar, 100 graus Celsius. O calor latente de vaporização é de 539,6 cal por grama, que também é aproximado nos exercícios aí para 540 cal por gramas, né? E aqui a gente tem, né, a mesma relação para o álcool etílico, chumbo, cobre, o hélio, o hidrogênio, ferro, mercúrio, o ouro, para o zinco, né? E aí, conforme for sendo necessário a utilização em exercícios, se os exercícios não informarem os dados, pode ser recorrido aí a essa tabela ou então a própria internet para vocês localizarem aí os calores latentes.
Exemplo: calcule a quantidade de calor necessária para converter 40 gramas de álcool etílico, que está a uma temperatura de 79 graus Celsius, do estado líquido para o estado gasoso. Dados: calor latente de vaporização, 204 cal por grama. Então, olha só. A gente tem que QL é igual a M vezes L. Então, a gente tem que a massa foi informada de 40 gramas. E o L foi informado, calor latente, que é de 204 cal por gramas. Então, 40 vezes 204 vai dar 8.172 calorias aí de energia. Próxima aula a gente vai ver a curva de aquecimento.